Oi, gente, que prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Vocês viram que tem professora nova hoje no canal, mas é só por alguns dias. Hoje nós vamos falar sobre a sessão 76 de Doutrina e Convênios. É apenas uma sessão. Mas que sessão impactante! Que emoção é estudar essas escrituras. Eu espero que vocês tenham tido o mesmo sentimento que eu. E tanto que eu vou falar aqui com as minhas palavras. Todas as sensações, todas as impressões que eu tive ao fazer esse estudo. A gente precisa lembrar desse contexto, o que estava acontecendo. Joseph com Sidney Rigdon estavam empenhados na tradução da Bíblia, e nessa tradução inspirada, eles começaram a perceber que faltavam partes, que algumas coisas não se conectavam e que possivelmente coisas claras e preciosas haviam sido retiradas ou haviam sido perdidas desse livro sagrado. E quando eles chegaram em João 5, 29, eles leram esse trecho que chamou muita atenção deles, que falava que alguns sairiam para a ressurreição da vida e outros sairiam para a ressurreição da condenação. Então, quando eles leram isso, eles começaram a pensar: como assim? Há dois tipos de ressurreição? Nós não sabíamos disso. E em meio a essas perguntas e oração para receber resposta, eles tiveram a oportunidade de ter uma visão. Eles viram o céu aberto. Olha que coisa! E essa visão, ela foi registrada na seção 76 de Doutrina e Convênios. E é importante nós destacarmos que as coisas de Deus nós compreendemos através do Espírito Santo. Eles viram os céus abertos, eles tiveram essa iluminação através do Espírito. E eles têm a oportunidade de ver o Salvador Jesus Cristo. Eles viram o Salvador, assim como as suas obras infinitas. Eles viram todas as suas criações. Gente, que momento deve ter sido esse? Não dá para a gente expressar, ou mensurar, ou entender a imensidão que foi. Ele viu a misericórdia de Cristo e ele viu que não há salvação sem ele. E ele viu muito mais coisas. Ele viu Cristo à direita do Pai. E eles prestam testemunho disso. Eles dizem: esse é o testemunho último de todos. Ele vive. Ele vive. Não podemos duvidar que existe um Deus, que existe um Pai Celestial, que existe o seu Filho Jesus Cristo, amoroso. E o único que eles querem é que um dia nós possamos nos qualificar e voltar à sua presença. E quando a gente prossegue na leitura, a gente vê que a próxima pessoa que ele vê é um anjo que estava no céu e que se rebelou. E esse anjo se chamava Lúcifer. Então, quando a gente vai lá para a raiz, para o que significa Lúcifer, Lúcifer é luz, é aquele que possuía a luz. Mas ele caiu. Então, eu achei tão lindo quando a gente vê aí retratada a guerra nos céus, quando Lúcifer luta, né, e que a gente também vê lá no livro de Apocalipse, tão bem retratado, e os céus choram por ele. Eu fico imaginando um anjo que estava ali ao lado de Deus e de repente caiu, foi afastado da sua presença. E ao cair ele se tornou um filho da perdição. Perdição significa ruína. Ele foi arruinado, assim como aqueles que foram lançados com ele na terra.
A gente vai falar mais um pouquinho sobre esses filhos da perdição. Então a gente vê o contraponto de Cristo, nosso Salvador, o Salvador do mundo, iluminado. E agora a gente vê aquele que foi um filho da perdição e que se tornou Satanás. Então nós podemos observar que existe um processo de santificação, mas existe também um processo para a queda, de como as coisas não acontecem imediatamente, e de como Lúcifer foi declinando, se rebelando, provocando uma verdadeira guerra, até chegar nesse estado decaído e se tornar Satanás, a serpente. Então, quando a gente tem essa visão geral da sessão do Doutrina e Convênio 76, nós vemos que ele está falando sobre o plano de salvação, a nossa vida anterior, ao lado do nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. De Lúcifer, que não conseguiu guardar o seu primeiro estado e foi lançado na terra, foi expulso. E de como nós chegamos a essa terra e estamos vivendo a nossa experiência mortal. E tudo o que nós precisamos aqui é nos provarmos dignos, nos provarmos merecedores. Como diz Paulo, todos vão na corrida, mas só um leva um prêmio. Mas esse prêmio, na verdade, todos nós podemos ganhar, porque a expiação é infinita. Esse prêmio todos nós podemos conseguir, que é a nossa salvação, a nossa exaltação. E quando a gente vai estudar mais adiante, nós vemos como esse plano ele continua sendo detalhado. Nós viemos a essa terra, temos missões específicas aqui, recebemos um corpo físico, viemos ganhar experiência, desenvolver fé, nos mostrar merecedores, dignos, se seremos fiéis ou não. E é muito interessante porque na continuidade desse plano, ele vai falar o quê? Sobre a ressurreição. Por quê? Porque todos nós morreremos um dia. E sabemos disso. Ninguém vai ficar aqui, como dizem, para semente. Todos nós teremos a nossa hora. E a morte, embora seja dolorosa, porque a gente sofre e vai sentir muito a falta dos nossos entes queridos, nós sabemos que a morte é um passo essencial para a concretização desse plano de felicidade. É um passo para o nosso crescimento, porque só depois que nós provarmos a morte, que morrermos, que formos para o mundo espiritual, é que nós um dia poderemos ressuscitar. Porque é o que? A reunião desse corpo com o espírito. Então eu preciso passar por esse estágio, eu preciso passar. Então, quando nós vemos a ressurreição, essa doutrina é muito profunda e é maravilhosa, porque essa sessão, Doutrina e Convênios, ela nos ensina que nós temos um Deus misericordioso, que ama todos os seus filhos e que deseja imensamente que possamos retornar à sua presença e gozar de todos os privilégios como um filho de Deus. Mas nós sabemos que nem todos nós conseguiremos. E o nosso Pai Celestial também sabia disso. Por isso ele preparou um plano perfeito. Ele preparou Cristo, alguém que expiaria os nossos pecados. E a sua expiação é infinita. E é para todos os homens. Então, olha só, a sessão Doutrina e Convênio 76, ela nos revela que nós somos diferentes de todas as demais religiões. Nós crescemos aprendendo que existe um céu e inferno. E é isso que prega todas as religiões. Ou você foi bom, ou você foi mal. Mas agora a gente está aprendendo outra coisa. Nós estamos aprendendo, através dessa visão, que, na verdade, o Senhor pensou em todo mundo, pensou nos bons e maus, e que os maus também ressuscitam. Ou seja,
Nós temos um Pai Celestial bondoso e amoroso, muito mais inclusivo do que nós pensamos, muito mais preocupado com os seus filhos do que nós imaginamos. Um amor tão grande que nós não podemos mensurar, não dá para medir, não dá para calcular. Então, o que é que isso significa? Que vai existir uma primeira manhã da ressurreição, onde vão ressuscitar aqueles que foram valentes no testemunho de Jesus. Aqueles que se esforçaram, aqueles que fizeram tudo o que podiam para seguir o exemplo de Cristo, para se tornar como Ele, para viver como Ele. Não significa que serão pessoas perfeitas, mas serão aqueles que fizeram tudo. Eu imagino que algumas vezes, quando a gente pensa no reino celestial, nós podemos até pensar que estamos longe demais desse reino, ou achar que nunca alcançaremos. Muitas vezes a gente começa a comparar a nossa vida com de outra pessoa. E a gente começa a pensar assim, nossa, o fulano é um bispo, mas o meu marido não é. Não é assim? Ou, olha, eu poderia ser a presidente da sociedade de socorro. Ou talvez alguns de nós estejam pensando, poxa, os meus filhos não estão fiéis ao Evangelho. O filho de fulana está indo para a missão. Ou olha, eles se selaram no templo e o meu marido nem membro é. Então, às vezes, a gente começa a olhar a grama do vizinho e a gente não consegue ver as nossas bênçãos e o nosso potencial como filhos de Deus que somos. Então, nós não podemos nos comparar. As nossas vidas na Terra serão diferentes, os nossos desafios serão diferentes. O que nós precisamos focar é no nosso Salvador. O que nós precisamos focar é no nosso desejo de ser mais parecidos com Ele. E essa perfeição a gente não vai conseguir, de repente, não piscar de olhos. Olha, eu estou perfeita. De jeito nenhum. Quantos erros eu já cometi e cometo. Mas a expiação de Cristo pode me santificar. Conseguir esse reino celestial depende do tipo de vida que eu tive na terra, as escolhas que eu fiz, os desejos do meu coração. E se eu perseverei até o fim. Então, quando nós pensamos nesse reino celestial, que é o que todos nós queremos, nós sabemos que é possível e que nós precisamos nos esforçar para chegar lá. Mas sabemos também que esse plano é tão perfeito e que o nosso Pai Celestial não deseja que nenhum dos seus filhos fique fora dele. Então ele preparou um reino celestial que é comparado à glória do sol, que está tão descrito lá em Coríntios pelo apóstolo Paulo. Mas ele também preparou um reino terrestrial para aqueles que a gente pode dizer assim que foram mais ou menos, que até aceitaram o evangelho, mas não foram tão fiéis. Ou para aqueles que disseram, não, eu vou aceitar depois da morte, agora não, deixa eu curtir a vida. Esses também terão uma glória. E ele preparou ainda um terceiro reino para aquelas pessoas que disseram assim, olha, eu adulterei, eu fiz feitiçaria, eu menti. Mas esses não negaram a Cristo. Esses estarão lá. Não foram tão valentes no testemunho, não. Mas eles estarão lá com uma glória também. Porque, como disse o apóstolo Paulo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, o reino de Deus é feito de muitas moradas. Ele pensou em todo mundo, ele pensou naquele que é fiel, naquele que é top, que faz tudo certinho, mas naquele que não é tão fiel, que não foi tão boa pessoa assim, mas que ele também ama e ele também quer que seja feliz. Então, quando a gente lê essa doutrina, a gente não pode deixar de ser realmente grata pelo amor de Deus e seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Redentor do mundo. E perceber como o Senhor nos ama. E aí nós sentimos muito mais vontade de ser mais parecidos com o nosso Salvador, de adquirir os seus atributos. E talvez nesse dia que a gente chegue muito mais perto dessa perfeição, a gente olhe as pessoas com mais bondade.
Talvez quando a gente chegar na capela, a gente não fique olhando os sapatos sujos de um irmão que muitas vezes chegou a pé ou foi de ônibus quando nós fomos confortavelmente no nosso carro. Talvez quando a gente vê uma criança chorando e uma jovem mãe que passou a noite acordada, a gente vai ter mais bondade de ir lá e oferecer ajuda. Então, muitas vezes, esse reino celestial pode começar aqui. Nós podemos fazer do nosso lar essa extensão desse reino. Nós podemos viver de maneira a habitar nesse reino. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa visão foi que Joseph relata como Sidney Rigdon, ele tem essa visão e ele fica assim esgotado. Ele diz, eu não estou acostumado com isso. E Joseph diz, eu já estou, você não. Então, o reino celestial, nós também precisamos nos acostumar. E como nos acostumamos aqui na Terra, vivendo uma vida celestial? Então, eu não posso imaginar querer ir para um reino celestial, mas se eu não estou acostumado com esse padrão de excelência. Por isso, nós temos um Deus bondoso, misericordioso e justo, que vai dar exatamente aquilo que merecemos, exatamente aquilo que herdaríamos de acordo com as escolhas. E todos nós sairemos confortáveis com isso, porque é o que merecemos. Entre tantas coisas maravilhosas, quando ele fala sobre o reino celestial, sobre o reino terrestrial, sobre o reino celestial, de como o reino celestial é comparado à glória das estrelas e como uma estrela difere da outra, assim os reinos também diferem em glória. E da mesma maneira somos nós, somos diferentes. Vamos também herdar lugares diferentes, de acordo com aquilo que merecemos. Então é muito importante que fique muito claro isso. Não temos somente um céu e um inferno, mas nós temos, na verdade, um céu com muitos reinos. E é muito interessante também quando ele fala sobre os filhos da perdição, que esses não terão lugar no seu reino. Esses não terão o efeito da expiação nas suas vidas. E por quê? Quem são esses filhos da perdição? A gente já sabe que Satanás e aqueles que o seguiram, mas também existirão algumas pessoas que vieram para a Terra, que ganharam um corpo, que conseguiram conservar esse seu primeiro estado e vão se tornar um filho da perdição. Mas ainda bem que esse grupo é um grupo muito seleto, é um grupo pequeno. Por quê? Para você se tornar um filho da perdição, você precisa negar o Espírito Santo. O que seria isso? Não significa simplesmente eu chegar assim e dizer, opa, eu não acredito no Espírito Santo. Não, aí você está dando a sua opinião, não é? Tenho liberdade para acreditar ou não. Mas o negar o Espírito Santo é você ter visto os céus abertos, você ter visto o Salvador e ainda assim você negá-lo, ainda assim você envergonhá-lo. Você ser aquele ser que, se Cristo estivesse na terra, você teria ajudado a crucificá-lo. Por exemplo, Joseph Smith e Sidney Rigdon, eles viram o céu aberto, viram o Salvador Jesus Cristo, viram o Pai Celestial, viram todo o plano, toda a glória. Se eles tivessem negado, depois de ter visto tudo isso, eles sim se tornariam um filho da perdição. Então, é um grupo muito pequeno que tem esses privilégios, essas oportunidades, e ainda assim vão negar. Então, nós vemos como o nosso Pai Celestial, Ele realmente nos ama. Como Ele ama todos os seus filhos e dá condições iguais para que todos nós possamos conseguir, ao final da corrida, receber o nosso prêmio. E enquanto eu lia toda essa sessão que tem tantos detalhes, tem tanta coisa que nos faz refletir, que é aquele banho assim, aquela chamada ao arrependimento, para nos tornarmos melhores, para melhorar a nossa vida, para desejar ser como Cristo. E para começar aqui na Terra. A gente pode começar com esse céu na Terra, cada vez que a gente faz o bem para alguém.
cada vez que a gente diz um eu te amo, uma palavra gentil, cada vez que a gente serve. Então a gente pode ter uma extensão desse céu. E eu lembrei, enquanto eu lia essa sessão, eu lembrei da minha filha Larissa. Eu lembrei quando ela ainda era criança, nós brincávamos muito de Polly, aquela bonequinha, e nós brincávamos de profissões. E desde criança a gente brincava, que profissão você quer ser? E nós crescemos brincando de Polly. Quando ela já estava na adolescência, um dia eu perguntei para ela, o que você vai ser? Que profissão você vai escolher? Né? O que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta típica de toda mãe que espera que a filha responda: eu vou ser advogada, ou eu vou ser uma juíza, ou eu vou ser uma médica, essas profissões de sucesso que dão status, que você ganha dinheiro, né? Você imagina que seu filho será bem sucedido. E eu lembro que uma vez eu te perguntei: Larissa, o que é que você quer ser? E ela olhou para mim e disse: mãe, eu quero ser exaltada. E aquilo foi como uma tapa na cara. Eu me senti extremamente envergonhada. Porque às vezes a gente está tão preocupada com esse mundo que é tão passageiro e que é tão pequeno em relação a toda uma glória infinita que a gente pode ter ao herdar as mansões do nosso Pai Celestial. Essa devia ser a nossa preocupação. Cada dia, quando a gente acorda, o que você quer ser? Eu quero ser exaltada. Então, o que é que eu preciso fazer para ser exaltada? Eu preciso seguir os passos do meu Salvador. Nessa sessão, diz que aqueles que herdarão o Reino Celestial serão aqueles que aceitaram o seu Evangelho, serão aqueles que receberam o batismo, que se arrependeram, que receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos, aqueles que perseveraram, aqueles que foram valentes no testemunho do Salvador. Ele fala sobre aqueles que estão na igreja do primogênito. Observem, há uma diferença. Nós estamos hoje na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e é uma igreja para todos. Mas aqueles que forem exaltados estarão na igreja do primogênito e estarão juntos com Enoque, com Sião e todos aqueles que foram santificados. Que o Senhor realmente nos abençoe, que possamos lembrar que grande será a nossa glória, mas isso vai depender exclusivamente de mim, das minhas escolhas, das decisões que eu tomei na vida. Eu amo esse Evangelho, eu amo esse plano sagrado, que me ensina e me ajuda, e me diz: olha, você precisa ser melhor, olha, você precisa se arrepender. E talvez um dia, quando nós chegarmos lá, a gente se surpreenda. Talvez a gente diga: nossa, o irmão tal conseguiu chegar. Nossa, olha a irmã tal, ela está lá no Reino Celestial. E talvez a gente possa pensar assim: eu não cheguei. Mas ainda assim o Pai Celestial me ama tanto que me deu um outro reino de glória. É aquilo que nós aprendemos com a experiência de Davi. Depois de tudo o que Davi sofreu, né, e depois de todos os pecados que ele cometeu, né, de assassinato, né, o sangue inocente, de adultério, as Escrituras dizem que ele não sofreria para sempre. Então significa que não vamos sofrer para sempre pelos nossos pecados. Alguém que chegar lá no reino celestial, no reino terrestrial, essa pessoa não vai ficar sofrendo por seus pecados. Ela vai sofrer somente enquanto ela não se arrependeu dos seus pecados. No momento em que ela realmente se arrependeu dos seus pecados, a expiação tirará dela
qualquer sentimento de dor, qualquer sofrimento. Todos nós vamos passar pelos nossos Getsêmanes. Todos nós precisamos sentir a dor e tristeza e o arrependimento sincero. E depois que fizermos tudo, esse tormento não será eterno, não será infinito, porque a expiação é infinita. Eu tenho um Salvador que já sofreu por meus pecados. E o Senhor nos ajude, nos inspire e nos abençoe, para que possamos desejar e querer estar no reino celestial, com nossos familiares, com os nossos amigos, e que possamos ser melhores a cada dia. E se você acha que alguém precisa escutar esse vídeo, compartilha. Quem sabe você pode estar ajudando. Se inscreva no canal, curta, porque ajuda para que mais pessoas possam visualizar esse vídeo. Muito obrigada a todos vocês pelos comentários, pelo incentivo, por tudo. E que um dia possamos estar lá, juntos. Obrigada.